Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? Em 2018, houve um grupo de alunos de futebol na Tailândia que, após seu treino, decidiu explorar uma caverna que se estendia por 2,5 km através de túneis estreitos em uma montanha. Mas, infelizmente, enquanto eles estavam lá dentro, chuvas de monção vieram e inundaram os túneis, prendendo-os lá dentro. Eles não tinham comida. Gradualmente, suas baterias foram descarregando e lá estavam eles, os 13, presos no escuro. Bem, eventualmente, as famílias que chegavam e viam as bicicletas e mochilas sabiam para onde eles haviam ido, sabiam o que havia acontecido e uma tentativa de resgate internacional foi acionada. 10.000 pessoas se envolveram na tentativa de resgatar aqueles garotos daquele time de futebol. Havia uma centena de mergulhadores experientes, mergulhadores de cavernas do mundo todo. Eles tinham que levar oxigênio para os garotos que estavam ficando sem oxigênio, não tinham comida e bebiam a água potável das paredes das estalactites. E após 2 semanas, um a um, eles trouxeram os garotos para fora. Mas um mergulhador morreu no processo, levando oxigênio para os meninos. Ele não tinha o suficiente para si mesmo quando voltou. Na Bíblia conta também histórias de Deus salvando pessoas de cavernas escuras. Vamos falar sobre isso nesta apresentação de Apocalipse agora. Hoje eu vou fazer algo um pouco diferente do nosso estudo regular de Apocalipse. A Bíblia nos diz em Apocalipse que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por isso eu quero usar a Bíblia, mas eu também prometi que ia dar saudações especiais a um amigo. Eu tenho um amigo que eu disse que ele acenaria. Esse amigo sabe que é para ele essa saudação. E por isso eu quero desejar a vocês também uma saudação especial. Esta manhã eu vou compartilhar o meu testemunho pessoal sobre como eu cheguei ao Senhor. E vou dizer que esse momento é surreal para nós nos Fatos Incríveis, pois este é o nosso primeiro dia nas novas instalações desde a concepção. Já passaram 20 anos desde a concepção. 10 anos, penso eu, pelo menos, desde que compramos a propriedade. E louvado seja Deus por isso. E você deve estar pensando, 31 de outubro, dia das bruxas? Hoje é 31 de outubro, dia da reforma. Isto é, 503 anos depois que Martinho Lutero pregou aquelas teses na porta de Wittenberg. E, isso se tornou catalisador para uma grande reforma das Escrituras. Antes de entrar em meu testemunho, acabamos de falar sobre um fato incrível de como aqueles garotos foram salvos de uma caverna escura. Há uma história semelhante na Bíblia. Jesus cruzou o mar da Galileia, Marcos capítulo 5, verso 1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem as correntes, pois muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que ele não usava nenhuma roupa. E quando ele viu Jesus de longe, ele correu e o adorou. Agora, isso descreve a pessoa mais perdida da Bíblia. Eu desafio você a encontrar outra pessoa na Escritura mais perdida do que essa. Ele está correndo por aí, nu nas montanhas, arrastando correntes, vivendo como um animal, se cortando com pedras. A Bíblia nos diz, se você lê a história toda, ele está rodeado de porcos, ele sai de uma lápide. Isto, para a mente judaica, se você se cortar e houver sangue, é impuro. Se você estiver perto dos mortos, é impuro. Se você estiver cercado de porcos, é impuro. E assim esse homem está perdido, sem esperança, impuro, possuído pelo inimigo. Parece uma situação absolutamente sem esperança. Este homem representa o plano do diabo para a humanidade. Mas, felizmente, aquele dia, na praia, estava o plano de Deus para o homem, refletido na vida de Jesus. Existem apenas 2 planos. O plano do diabo para você, olhe para aquele homem. O plano de Deus para você, olhe para Jesus.
Agora, quando eu leio essa história, sempre me faz pensar um pouco sobre a minha própria experiência. E preciso cuidar, porque sempre que você compartilha o seu testemunho, eu sou humano. E é muito fácil você querer falar apenas de você mesmo. É tipo dois atores num coquetel em Beverly Hills, e um deles está falando e falando sobre a sua carreira, e finalmente se tocou e disse: "Desculpe, passei esse tempo todo falando sobre mim, vamos falar de você. O que você acha de mim?" Então, há esse risco envolvido quando você está compartilhando o seu testemunho, ou as coisas podem ficar maiores do que a realidade. Como a menina que queria fazer um relatório de um livro e causar uma boa impressão, e o relatório era sobre Abraham Lincoln. Então, quando ela finalmente chegou diante da turma, ela realmente se mostrou eloquente e disse: "Abraham Lincoln nasceu há muito tempo em uma cabana de madeira que ele mesmo construiu com suas próprias mãos." Por isso, queremos ser realistas. A história que eu vou compartilhar com vocês é uma versão abreviada. Ela se encontra em um livro, e nós louvamos ao Senhor. O livro tem mais de 30 anos e está em 18 idiomas diferentes que já deram a volta ao mundo, e ouvimos testemunhos maravilhosos de pessoas que vieram ao Senhor através do livro. Particularmente, eu fico impressionado com isso. Eu acho interessante que algumas literaturas mais populares na América do Norte, acreditem ou não, são aqueles encartes de jornal do mercado. É que elas têm alguns títulos bem bizarros. Eu me lembro de um que dizia: "Eu não os compro. Eu comprei um par porque eu queria tirar fotos de suas capas, mas lendo-as no caixa, vamos lá, quantos aqui admitirão ter lido as manchetes de alguns deles enquanto esperavam no caixa? Rudolph, a rena de nariz vermelho descoberta em um freezer de carne." Eu me lembro, essa foi boa. Eu nunca me esqueci. E também aquelas com previsões bizarras. Normalmente eles têm a ver com pessoas de Hollywood que estão se casando, porque as pessoas são obcecadas pelos ricos, pelos famosos, pela beleza. As pessoas pensam: se eu fosse mais popular, mais famoso, se eu tivesse mais dinheiro, então eu seria feliz. Mas eu estou aqui para lhes dizer que a felicidade não vem da fama, da fortuna, nem do dinheiro. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. Eu tive um casal de pais incomuns. Essa é minha mãe e meu pai. Essa é uma das poucas fotos que tenho onde eles estão realmente sorrindo. E eles eram o que você chamaria de polos opostos. Meu pai era um caipira, minha mãe era uma hippie. Meu pai nasceu em Oklahoma, minha mãe na cidade de Nova York. Ele era republicano e ela é democrata. Foi um milagre o casamento ter durado 6 anos. Mas bem nessa época, sim, ele queria uma esposa que ficasse em casa, cuidasse dos bebês. Ela queria uma carreira em Hollywood e ela era atriz e compositora. E eles tinham muitos problemas. Mas durante esse tempo, meu irmão e eu nascemos. E eu aprendi muito só pela perspectiva de onde eu vim. Deixe-me falar um pouco sobre meu pai, e é uma história interessante. O pai era um piloto mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Ele cresceu sem pai nenhum. O pai morreu quando tinha 7 anos. A mãe teve 4 filhos durante a Depressão. Você já ouviu falar da tempestade de areia? Meu pai viveu em Oklahoma durante a tempestade da areia, fugiu para a Califórnia, como no romance As Vinhas da Ira. Aprendeu a voar quando a guerra eclodiu, ele entrou na guerra como oficial. Ele voou no dia D, na verdade no dia seguinte, da Inglaterra para a Europa. E também foi capitão e instrutor da Força Aérea, teve medalhas. Após a guerra, ele começou a comprar e a vender aviões. E se tornou proprietário de 2 companhias. Companhias de leasing aéreo, locações aéreas internacionais, era amigo de pessoas como Kurt Cookert e Howard Hughes, e acionista de companhias aéreas ocidentais. Era dono das companhias aéreas de capital internacional, Aero Air. Era um homem muito rico, muito bem-sucedido, viciado em trabalho. Muito dinheiro. George Berthelor, de Miami, é o senhor aviação. Outra revista, a pessoa mais influente do ano. Essa era uma revista da Flórida e possuía brinquedos que só os milionários têm. Esse era o seu iate, chamava-se Festa de Bachelor. E ele tinha Rolls Royce. Eu tirei essa foto do Google Earth, era onde morávamos. Ele morava na ilha Pôr do Sol número 1 da Baía de Biscayne. 3 barcos no quintal. E nossos vizinhos eram milionários que viviam naquela ilha. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de pneus Firestone. Eu costumava sair com Amy Firestone, não esquenta, querida, nem se compara a você. E sim, a família do aspirador de pó brincavam conosco. Os caras que fizeram os barcos Chris-Craft e os velhos armazéns públicos, só nós sabíamos que aquelas crianças moravam naquela ilha. Eu acabei vendo que o dinheiro não trazia felicidade. Todas as noites, meu pai bebia para dormir por causa de todo o estresse. Ele tinha dinheiro.
tinha milhões de dólares. Pilotava carros de corrida, praticava esqui aquático, era muito ativo, pilotava aviões. Felizmente me ajudou a conseguir minha licença de piloto. E além disso, jatos particulares. Essa é a foto do meu pai em um dos seus jatos e ele tinha uma casa em Aspen, Colorado, e praticamente todos os brinquedos. Era uma vida totalmente diferente da que eu vivo hoje, podem ter certeza. Aqui está um recorte de jornal de Miami, o Miami Herald. Com 71 anos, o pioneiro da aviação, George Batchelor, não está pronto para descer. Ele dirige um dos negócios mais bem-sucedidos de Miami, pilota jatos, carros de corrida, esquis aquáticos e logo na sequência, uma noiva de 29 anos. Esta era a minha mãe. Ela foi a esposa número 2. A esposa número 1 morreu em um acidente de avião com seu filho. A Karen e eu temos um irmão enterrado em Sacramento, na verdade. A esposa número 3, ele se casou com Beth por 30 anos. Ela foi a Miss Kentucky, uma senhora muito doce. Mas ele ainda estava em busca da felicidade e acabaram se separando. E você pode ver aqui no Miami Herald, dizia, um dos maiores acordos desse tipo na história da Flórida, 17,3 ou 17 milhões e meio de dólares de pensão alimentícia. E isso é um acordo pré-nupcial. Aqui está o meu pai com a esposa número 4. E este é o meu irmão Falcon. Falcon e eu recebemos nomes de aviões. Eu me chamo Douglas em homenagem a McDonnell Douglas DC-3. E Falcon recebeu o nome de um avião, a jato Falcon. Ele passou um mau bocado porque ele tinha cabelo ruivo e nós tínhamos a mesma mãe e o mesmo pai, nós éramos do mesmo tamanho. Ele podia trocar de roupa comigo, mas ele tinha cabelo vermelho brilhante, sardas, olhos castanhos, e eu tinha olhos azuis, sem sardas, sem cabelo, mas ele era meu irmão. Mas ele tinha fibrose cística. Por isso ele lutou toda a vida, e essa era sua esposa Sandy. E ali está o meu pai com sua noiva de 29 anos, que a propósito era mais jovem que a minha esposa. Na verdade, se você quiser, apenas algumas curiosidades, eu sei que as mulheres realmente gostam desses detalhes, mas a sogra do meu pai era mais jovem do que eu. E quando ele se casou com esta jovem, ele tinha um cunhado, ele tinha 72 anos e o cunhado tinha 11. E quando fomos ao casamento, sim, eu vou contar, eles se casaram na mansão John Deere, na Baía de Biscayne. E lá tinham barcos gôndola chegando e helicópteros voando por toda parte. E todos chegavam de limusines para o casamento. E um amigo meu disse a um dos seus filhos, Daniel, que tinha 13 anos na época, ele disse, Daniel, quando você chegar lá, quero que você suba no colo da Marian, e esse era o nome dela, e diga, vovó, conte-nos sobre os bons e velhos tempos. Ele não fez isso. Então ele tinha todo aquele dinheiro, mas também tinha tanto estresse. Karen tinha mãos abençoadas. Ela fazia massagens nas costas do papai porque ele não conseguia dormir. Ele dormia como uma arma debaixo do travesseiro. Você pensa, eu ficaria feliz se eu tivesse todo aquele dinheiro e todos aqueles brinquedos, mas esse mundo é um mundo muito difícil. Aqui está o papai com João Paulo II. Ele conhecia os presidentes porque ele fazia doações aos diferentes presidentes e você também poderia visitar o Papa se doasse 2 milhões de dólares. Eu garanto que você também pode visitar o Papa. Mas Jesus disse, a vida de uma pessoa não consiste na abundância de coisas que ela possui. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. E meu pai tinha tudo isso. Lamborghinis no estacionamento, Rolls Royce, Corvettes. Na verdade, eu peguei emprestado o Jaguar XKE da minha madrasta e o estraguei uma vez dando ré. Mas eu estacionei na entrada circular e eles nunca souberam até eu confessar quando eu me tornei cristão. Porque pensaram, alguém entrou e bateu o carro, eu havia batido. Então, eles tinham todos aqueles brinquedos e dinheiro, mas eles não eram felizes. Eram só uns pobres coitados. Agora eu vou mudar um pouco para a mamãe. Mamãe e papai eram muito diferentes. Meu pai tinha origem batista, mas ele era praticamente ateu. Minha mãe foi criada como judia, mas ela era praticamente ateia. E ela era muito talentosa. Ela começou a escrever músicas na adolescência para Elvis Presley. Ela me levou algumas vezes para conhecê-lo em eventos. E ela era uma atriz, mas sua atuação era principalmente pequenas participações
Participou de filmes com Charlton Heston e Gil Brenner, O Corsário Sem Pátria, Os 10 Mandamentos e outros filmes que você provavelmente nunca ouviu falar. E ela escreveu músicas para muita gente, de Frank Sinatra a Andy Williams e Frank Avalon, e outras músicas populares que vocês nem saberiam de quem eu estou falando neste momento. Mas o seu verdadeiro pico de influência foi quando ela se tornou a presidente dos críticos de cinema em Beverly Hills. E ela foi a crítica de cinema do Good Morning America. E ela conhecia todos em Hollywood, era uma posição muito poderosa. E eles davam ingressos gratuitos para restaurantes, cruzeiros, férias gratuitas, porque todos queriam que ela desse boas notas em seus filmes e boas notas em seus restaurantes. E eu conto essa história às pessoas e às vezes elas acham que é mentira, então eu entrego algumas fotos que peguei da mamãe. E só para mostrar, aqui está a mamãe com Dustin Hoffman. Ele não parecia muito feliz. Sylvester Stallone, George Burns, se alguém se lembra de quem ele era, Paul McCartney, ou Sir Paul McCartney, Jim Stewart, Warren Beatty. Elas estão todas em preto e branco porque eu peguei todas de um mural que a minha mãe tinha e ela converteu todos em preto e branco. Bob Hope, Natalie Woods, alguém disse que elas eram um pouco parecidas. Clint Eastwood, ele ainda está trabalhando hoje. Sally Field, Paul Newman e Roger Moore, um dos James Bonds. Eu não sei se você consegue ver isso, eu peguei algumas fotos coloridas. Estes são Rowan Martin. Eu estava lá quando esta foto foi tirada. Este era um especial de televisão. A minha mãe escreveu um musical para televisão que tinha Nancy Sinatra, Frank Avalon, Rowan Martin. Os três patetas estavam lá, então eu os conheci. E isso é claro, eles tinham 70 anos de idade. Daí o Curly morreu, daí eles substituíram o Curly. Mas aí estão Moe e Larry. Caras engraçados, gostam muito de jogar damas. Mas quando mamãe morreu, ela conhecia todas aquelas pessoas, mas ela estava sozinha. É um negócio muito cortante em Hollywood. Estávamos só Karen e eu na sala do hospital com meus avós, e ninguém realmente se importou. Todos estavam chorando atrás de outros para seguir em frente. Eu conheci crianças premiados da academia, éramos amigos de irmos na casa deles, eles a nossa. E eu vi que eram infelizes. Eu tinha amigos, lembro-me de um amigo, ele era um famoso ator infantil. Trancou-se na garagem, bonito, saudável, dinheiro, e por alguma razão, trancou-se na garagem, ligou o carro e se matou. E eu pensei, a fama não traz felicidade. Muitos deles consumiam drogas e suas vidas estavam fora de controle. Eu pensei, qual é o propósito da vida? Aqui está o obituário da mamãe, a fundadora do Los Angeles. É isso que você ganha. Você vive sua vida, você tem um pequeno traço entre dois pontos, isso é sua vida. E eu costumava pensar, qual é o propósito da vida? Eu nasci em Los Angeles, mas minha mãe se mudou para Nova York e eu cresci principalmente em Manhattan. Eu morei em 2 ou 3 lugares diferentes em Nova York. Eu fui para 14 escolas diferentes enquanto eu crescia. Em parte porque minha mãe e papai se divorciaram e eu fui enviado de um lado para o outro entre avós e Los Angeles, e pai se mudou para a Flórida, a mãe para Nova York, depois mamãe foi para Londres. Daí eu vivia saltando de um lado para o outro. Parte disso é porque eu me meti em problemas e ela continuou me transferindo de uma escola para outra. Minha mãe e meu pai estavam em ascensão e por isso meu irmão e eu sempre nos sentíamos como se estivéssemos atrapalhando. Eles continuavam a nos mandar para o acampamento. No verão, tirem-nos daqui e íamos para o acampamento de férias. Ou era um colégio interno. Meu primeiro internato, eu tinha 5 anos de idade. Academia Militar Black Fox, no sul da Califórnia. Você pode imaginar isso? Uma criança de 5 anos para um internato? Depois eu fui para as escolas judaicas, escolas públicas, escolas católicas, 2 escolas católicas diferentes, 2 escolas militares. Era a Academia Militar de Nova York, que é para onde o Donald Trump foi. Não tem nada a ver com política, só estou dizendo. Esquece isso. Mas isso foi interessante, porque eu estudei nesta escola que era a mais rigorosa. Os nossos professores eram militares aposentados. Era a escola mais rígida da América do Norte. E apenas uma pequena nota de rodapé. Aquele era o meu amigo Bob. Eu o conhecia desde criança na Califórnia e ele acabou se tornando secretário do presidente Reagan quando era governador. E ele estava com o presidente quando Reagan foi baleado do lado de fora do carro. E eu tenho amizade com Bob até hoje. Mas eu fui a todas essas escolas e eu não tinha nenhum propósito. Eu estava tão infeliz. Eu pensei, qual é o propósito da vida? Você morre?
Você vive um pouco de tempo e se transforma em fertilizante? Se a maioria das pessoas não está feliz, por que não se mata? Dá um basta nisso. O dinheiro não traz felicidade. Fama e boa aparência, fortuna não trazem felicidade. A vida parece ser tão vazia e sem propósito. Eu costumava pensar em suicídio. Eu lembro que aos 7 anos de idade eu me perguntava qual seria o melhor jeito de se matar. Isso é triste. Eu sei que na cidade de Nova York, eu saía para o telhado, e eles não trancavam o acesso ao telhado naquela época, e podíamos sair diretamente para o telhado. E eu ficava em pé com os dedos dos pés no limite, e eu costumava jogar um jogo onde eu via até onde eu podia me inclinar. Eu não tinha medo das alturas até eu sentir o meu centro de gravidade. E a única razão pela qual eu não pulava é porque eu me lembro de ter lido no jornal sobre alguém em Nova York que cometeu suicídio. Ele tentou pular, mas acabou batendo numa das árvores que estava ali na sarjeta e depois em um carro e sobreviveu, mas ficou todo aleijado e ficou pior do que antes. Eu pensei, e se eu não morrer? Eu tinha medo de não conseguir. Eu li em algum lugar que muitas pessoas que tentaram suicídio, mas não foram bem-sucedidas. Eu pensei, isso seria terrível, que ridículo. Então eu comecei a pensar, eu vou só tomar algumas pílulas e dormir. Eu sabia que minha mãe tomava comprimidos para dormir todas as noites. E um dia, quando ela estava em uma festa, meu irmão agora vivia com meu pai, em Miami. Devido à sua fibrose cística, ele precisava do clima mais quente de lá. Eu estava sozinho com minha mãe. Ela estava sempre no escritório ou em festas. Eu me levantava e ia para a escola sozinho. Eu estava sempre em apuros. Eu era um coitado. E o que eu decidi? Eu quero ir dormir e nunca mais acordar. Eu fui para o quarto da minha mãe, eu sabia que ela tomava pílulas para dormir e eu vasculhei o seu baú de medicamentos e encontrei um frasco de pílulas. Dizia, tome um na hora de dormir. Eu disse, eureka. Eu enchi minhas mãos com os comprimidos e me preparei para tomá-los. Eu vi um monte de outros frascos no armário. E havia lá alguns que eram claramente para senhoras. E eu olhei novamente para o frasco e lá não dizia pílulas para dormir. Lá dizia Valium, tomar um na hora de dormir. Eu pensei, Valium? Eu não conhecia. Eu tinha 13 anos, eu não tinha certeza do que era Valium. Eu pensei, isso deve ser coisa para mulheres. Se eu tomar um punhado disso, quem sabe o que pode acontecer? Eu fiquei com medo de verdade e eu de novo não morreria. Então eu os coloquei de volta e aquilo passou. Em algum lugar do caminho, lembro-me, eu assisti a um comercial que eles tinham da cerveja Schlitz na televisão. E ele dizia, você só anda por aí uma vez na vida, então agarre todo o gosto que puder. E eu pensei, é isso que eu vou fazer? Eu estou vivo, vou fazer o máximo de coisas emocionantes que eu puder, sentir todo o gosto que eu puder. Por que eu vou morrer fazendo algo chato como saltar de um prédio ou dormir? Por que não simplesmente aproveitar o dia? Eu disse, vou apenas tentar viver a vida mais louca e excitante que eu puder. E eu realmente o fiz. Bem, é interessante que mais ou menos nessa mesma época, eu disse à mamãe que eu não queria voltar para a escola militar porque a academia tem meninos e meninas hoje, mas na época eram só meninos. E agora eu tinha 13 anos, eu queria meninas por perto. E eu entrei em apuros, eu fui preso naquele verão. Minha mãe disse ao meu pai, Doug precisa de mais liberdade. Eles eram tão opostos. O pai, escola militar. Mamãe, ele precisa se expressar. E ela disse, eu encontrei uma escola. É exatamente o que Doug precisa. Ele é tão talentoso, chama-se Pinehand, é uma escola experimental. Bem, esta escola, você não precisava ir às aulas se não quisesse. Você não precisa acordar cedo se não quisesse. Eles diziam que as crianças aprenderiam onde, como e quando quisessem. E vou contar, o ano inteiro foi uma festa. Eles tinham 3 regras. Diziam sem drogas, sem brigas, sem sexo. Ninguém ligava para essas 3 regras. Era a escola mais absurda, louca e incoerente. Eu não me lembro de ter sentado em uma aula sequer aquele ano inteiro. A escola fracassou, a escola fechou depois daquele ano. Mas eu estava me metendo em mais e mais problemas. Mamãe e papai não ajudavam muito. Eu me lembro de uma vez quando a mamãe se sentou comigo e disse, olha, Doug, eu sei que você vai se deparar com drogas na rua. Eu vou me sentir melhor se você fizer isso aqui em casa. E eu tinha 13 anos. A mamãe acendeu um baseado e fumou maconha comigo. Mamãe e papai fumavam cigarros e bebiam, tomavam álcool com nossas refeições. E ela deixava meu irmão e eu beber vinho mesmo quando crianças. E eu comecei a beber cedo porque meu pai sempre deixava seus martinis jogados por ali. E eu gostava das azeitonas que ele deixava em seus martinis. Ele não gostava. E eu saía dizendo, eu quero azeitona. Comecei a gostar de tudo que era fermentado. E eu comecei a esvaziar seus copos. E desenvolvi um gosto pelo álcool quando vivia com meu pai, quando eu era criança. E eu comecei a fumar maconha regularmente com a mamãe 2 ou 3 vezes por semana. Comíamos sorvete e víamos televisão. Meu irmão vinha da Flórida e dizia, isso não é justo.
eu não posso fumar porque a fibrose cística é uma doença pulmonar. E minha mãe dizia, não se preocupe, eu vou fazer alguns biscoitos. E eu sei que agora está legalizado, mas a minha mãe fazia biscoito de maconha há muito tempo atrás. E ela fazia biscoitos de haxixe, biscoito de maconha para o Falcon e para mim. Eu me lembro de uma vez que eu levei alguns para a escola e eu dei a um professor. Eu disse, minha mãe fez alguns brownies extras e eu queria saber se você quer alguns. Eu não contei isso para minha mãe, eu só queria saber o que vai acontecer. A professora estava muito feliz no dia seguinte. Então eu me metia em muitos problemas. E quando eu descia para morar com o papai, no verão, passávamos com o papai, as férias, ficávamos com o papai. Ele morava na ilha, tínhamos um mordomo e uma empregada. Nós podíamos fazer esqui aquático nos fundos da casa. Ele tinha um iate, nós tínhamos uma lancha e um veleiro. E eu saía com os meus amigos e ficávamos tão entediados. Agora, aqui estão todos esses garotos milionários e nós estamos entediados no verão. E então começamos a nos divertir, começamos a invadir as casas uns dos outros e a roubar. E não era como se disséssemos, bem, vamos invadir a minha casa essa semana e vamos invadir a sua na semana que vem. Estávamos invadindo as casas dos outros milionários. Mas nós não precisávamos, nós tínhamos dinheiro. Só estávamos entediados, não tínhamos nenhum propósito ou emoção, e estávamos usando drogas na época, a maioria de nós. E havia uns seguranças que guardavam uma única ponte para a ilha, e eles estavam tentando descobrir como esses ladrões, não importava o que nós roubávamos. Meus amigos diziam, Doug, duvido você invadir aquela casa. Eu arrombava a casa e saía com uma raquete de tênis, quer dizer, nós roubávamos qualquer coisa. E começamos a roubar aparelhos de som, bicicletas, e tudo que podíamos. E os seguranças estavam tentando descobrir o que estava acontecendo. E então eles finalmente contrataram policiais em barcos para patrulhar a ilha, porque eles tinham certeza que os ladrões estavam vindo de barco. Nós sentávamos ali e ríamos da polícia patrulhando a ilha, porque tinham alguns filhos de milionários roubando as casas uns dos outros. Mas eu queria tanto que os meus amigos gostassem de mim, porque meus pais, eles eram ocupados e eu não sentia que eu tinha a atenção deles em casa. E eu fazia tudo o que eles me desafiassem a fazer. Eu era tão louco quanto podia ser. Eu estava invadindo casas, fazendo assaltos, roubando e usando drogas. Quando eu estava na Flórida, eu convidava meus amigos para beber durante o dia. Meu pai tinha um bar em casa melhor do que alguns bares no centro da cidade. E eu bebia tudo o que eu queria. O mordomo continuava reabastecendo o bar, pensando que meu pai estava bebendo. Nós sabíamos qual era o horário dele e o papai nunca soube. E eu devo pausar aqui e mencionar que eu já usei muitas drogas diferentes. Eu louvo ao Senhor porque nunca usei heroína, mas eu já usei cocaína, anfetamina, maconha, álcool. Meus amigos morreram mais de álcool do que de todas as outras drogas juntas. Eu não estou justificando nenhuma droga. A razão pela qual eu menciono isso é que eu encontro cristãos que pensam, não faz mal beber um pouco de álcool. E isso realmente me preocupa porque é uma das drogas mais destrutivas que existem por aí. Enfim, eu comecei a fugir de casa. A primeira vez que eu fugi de casa eu tinha 13 anos. Sempre senti que eu queria sair para o campo. Quando eu fui para o acampamento de verão foi tão incrível para mim. Mas na cidade, Nova York, eu estava muito infeliz. Então, aos 13 anos, eu fugi de casa e fui preso. Minha mãe disse, eu não posso mais lidar com isso, e me mandou para o meu pai. Fui preso. Minha madrasta disse, eu não posso mais lidar com isso. Meu pai me mandou morar no seu hotel. Ele me mandou para um hotel em Miami. Então, eu estava morando no hotel dele, trabalhando no hotel, porque ele não sabe o que fazer comigo. Eu fugi novamente, fui preso, entrei e saí da cadeia 7 vezes antes de completar os 16 anos. E ele disse, Doug, eu não sei o que fazer com você. Você está por conta. Eu não posso mais lidar com isso. Eu disse, amém. Eu disse, eu também não aguento mais. Eu mal podia esperar para sair e tinha certeza de que tinha todas as respostas. Eu tinha 15, 16 anos de idade. Eu fugi, saí pedindo carona. Eu saí de Miami e acabei em Boston. Eu meio conhecia as estradas, pois eu costumava pegar ônibus e aviões de ida e volta entre Miami e Nova York, indo para a escola, acampando no Maine. E eu me instalei em Boston e comecei a viver como um ladrão. Eu estava arrombando casas, estava roubando carros, televisões. Ao mesmo tempo, eu trabalhava como segurança.
Eu tinha 16 anos, mas na minha carteira de motorista dizia que eu era mais velho. Na carteira de estudante estava 1957, agora sabem minha idade. Eu transformei o 7 em 2 e usei para conseguir uma CNH legítima. Então agora eu trabalho como segurança, para pensarem que eu sou adulto, eu tenho 16 anos de idade. E eu saía andando por Boston como um grande atirador com uma arma, e consegui meu próprio apartamento. E eu tinha um amigo que era segurança, e ele sabia que eu estava roubando, e ele disse: Doug, seu karma vai te pegar. Eu pensei, ele vai me entregar. Eu nunca roubei nos lugares que eu guardava, porque eles confiavam em mim. Eu vigiava de noite e roubava durante o dia, porque se você sai de um apartamento durante a noite com uma TV, você parece suspeito. Mas se você sai com uma TV em plena luz do dia, eles pensam, você está mudando. Então, ele descobriu o que eu estava fazendo, e eu perguntei, você vai me denunciar? Eu não quero perder meu emprego. Roubando, você nunca sabe quanto dinheiro você vai conseguir. E ele disse, seu karma vai te pegar. O que isso quer dizer? Eu estava um pouco assustado, mas fiquei intrigado. Ele disse, tudo que você faz, Deus vê, e você vai receber de volta por isso. Você faz mal, ele volta. Você faz bem, ele volta. Eu disse, oh cara, Deus não existe. Eu roubei aquela TV, aquele carro, nada me aconteceu, nada vai acontecer. Ele disse, você vai ver. E alguns dias depois dessa conversa, eu acordei em meu apartamento em Boston e me perguntei por que minha porta estava meio aberta. Eu olhei e vi que a minha TV tinha desaparecido. E o meu som. Eu fiquei chateado, eu chamei a polícia, eu queria encontrar aqueles ladrões. A que ponto o mundo está chegando? Eu pensei, eu fiquei chateado. Eu fiz um BO. E então eu comecei a observar e tudo que eu fazia parecia dar errado. Eu roubava um carro e o levava para Nova York para tentar vendê-lo. O pneu furava. E eu não era um ladrão de carros muito bom. Nem o pneu eu consegui trocar. Peguei carona para voltar na chuva. E foi triste demais. Ou eu roubava algo enquanto bebia e o escondia. E quando acordava, eu não me lembrava onde havia escondido o roubo. Ou arriscava minha vida e roubava algo, e depois eu descobria que havia roubado algo quebrado. Nem funcionava. E depois eu ficava furioso, eu dizia, por que alguém guardaria um aparelho de som quebrado? Ou eu roubava algo dos meus amigos para ladrões e eles roubavam de mim. E eu comecei a pensar, isso não está dando certo. E o que finalmente me convenceu de que havia um Deus foi algo bem pequeno. Eu comecei a observar, essa coisa de karma existe mesmo. Eu fui até a casa de alguém e roubei uma caixa de mistura instantânea de panquecas do Krusty. Eu peguei porque tinha uma variedade de trigo integral, era uma caixinha novinha em folha. E apesar de estar bebendo, fumando cigarros e usando drogas e tudo mais, eu era um hippie. Eu queria parecer saudável. Eu costumava rir disso. Eu lembro que eu roubei isso antes de eles usarem código de barras em cima da caixa. Estava carimbado com $1,19. Eu voltei para minha casa e naquele mesmo dia, alguns amigos chegaram. Eu preparei um frasco de suco instantâneo Tang e eles beberam tudo. E ali, junto ao frasco vazio, estava a tampa sobre a mesa. Eu olhei e dizia $1,19. Eu olhei para a mistura de panquecas e eu disse, oh, que estranho. Eu disse, deve haver um Deus. E isso me atingiu. Eu estava atordoado. Eu disse, deve haver um Deus. Não pode ser um acidente. Então eu pensei, talvez haja um céu. Talvez haja um outro lugar. E eu sabia para onde eu estava indo. Eu pensei, é melhor eu descobrir mais sobre isso. Agora, eu não estava interessado em cristianismo, porque para mim todos os cristãos eram hipócritas. Então eu saí nessa busca, e eu estava tentando descobrir qual era a verdadeira religião. Na época dos Beatles, todos estavam interessados nas religiões orientais. E então eu disse, os cristãos são todos hipócritas. Eu cometi o mesmo erro que muitas pessoas. Quer conhecer um cristão? Olhe para um cristão. E eu não fiquei muito impressionado. Eu ligava as notícias que diziam, os protestantes na Irlanda estão explodindo os católicos, e os católicos estão matando os protestantes. Todos dizem que são cristãos. Jesus disse, amem seus inimigos. Eles estão se matando. Eu disse, bando de hipócritas. Não julgue o cristianismo pelos cristãos. Você precisa julgar o cristianismo por Cristo. Ele nunca o decepcionará. Por isso eu comecei a entrar em todas as religiões orientais. Entrei em meditação transcendental, yoga, budismo, método Silva. Eu estava fazendo tudo o que eu podia procurando Deus. Eu já sabia um pouco sobre o judaísmo. Minha mãe havia me levado para o templo. Eu entrei no yoga, que é onde você faz todas aquelas combinações, exercícios contorcidos tentando encontrar a Deus, e tudo que eu encontrei foi meu cabelo que caiu quando eu fiz aquilo. E eu estava por aí pedindo carona, 16 anos, estava pedindo carona no sul da Califórnia, em Santa Mônica, e eles disseram que na missão cristã, se você fosse lá, eles lhe dariam comida de graça.
mas você tinha que assistir o culto. Eu disse, comida de graça, tudo bem. Então, um amigo e eu fomos a um culto e nos sentamos lá e tinha uma pessoa compartilhando seu testemunho e pregando. Eu pensei, sabe, eu fiquei meio emocionado com seu testemunho, mas do que ele está falando? Nascido de novo, santificado, era como se fosse outra língua para mim. Eu não sabia o que queriam dizer. E eu senti tanta vergonha, porque eu estou sentado ali com todos aqueles bêbados, drogados e com meu amigo, e todos eles estão sendo tão desrespeitosos, arrotando, doentes, e aquelas pessoas eram tão simpáticas. Eles trouxeram comida boa, cozido com pão e torta de cereja. Eu nunca esqueci isso. Era uma boa comida. Alguns dias depois, alguém me disse, você pode conseguir comida grátis se você for à missão Hare Krishna. Eu disse, vamos tentar. Vamos experimentar. Hare Krishna, eles acreditam na reencarnação, é isso que eu quero. Então eu fui com meu amigo de Nova York, Jay. Ele era do Brooklyn, Nova York. E nós entramos e eles tinham bateria, guitarra elétrica e todos vestiam uma espécie de pijama de açafrão, parecia um pijama. E eles estavam pulando para cima e para baixo. E eles tocavam bateria e guitarra elétrica e não paravam de dizer, eu não quero faltar a respeito, foi exatamente o que eu vi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Rama. Eu nunca esqueci isso, porque eles cantaram por 2 horas. E na metade do caminho, eu disse, com licença, eu preciso ir ao banheiro. E eu só aguentei até a hora da comida. Quando eu pensei que eles estavam se cansando, eu voltei. Meu amigo Jay estava entrando na onda. Eu disse, ei cara, pare com isso é hipnose. E então eles nos deram iogurte e passas. Por tudo isso, eu disse, eu não vou entrar nessa igreja. Mas eu estava buscando, eu estava aberto. Eu entrei no hinduísmo e fazia meditação. Até fiz um curso do método Silva, do controle da mente. Eu já tinha sido, como eu disse, eu sabia algo sobre o judaísmo e o catolicismo. No verão, eu voltei para Boston. Meu pai veio me visitar. E ele disse, Doug, você está desperdiçando sua vida. Eu me sentia como um figurão. Eu estou me virando, eu tenho 16 anos. Eu estou me virando. Eu disse, olha, eu estou cheio da grana. Eu disse, deixe-me pagar o jantar. E ele disse, Doug, eu não estou impressionado. Eu tenho $1 milhão na pasta. Ele me disse, ele também estava lá para fechar o negócio. E ele disse, você está desperdiçando a sua vida? Meu irmão estava doente. E ele disse, eu tenho tudo isso que eu construí. Você é saudável. Você tem que estudar. Você está desperdiçando a sua vida. Ele disse, eu encontrei uma escola. Eu disse, eu não vou voltar para a escola militar. E ele disse, fica num barco. É excelente. Navega ao redor do mundo, na verdade, são 2 barcos. Chamava-se a Escola Flint no exterior. Existiam 2 escolas como esta na época, então uma delas fizeram um filme chamado Tormenta, com Jeff Bridges. Mas essa foi para o fundo. Essa aqui, a escola, não é a que afundou. Então ela se chamava Escola Flint. E ele disse, lá tem garotas, você vai poder mergulhar, vai se divertir muito. Eu disse, tudo bem, eu estava ficando meio cansado das ruas e ele parecia tão desesperado. Ele providenciou tudo, inclusive um passaporte em 24 horas. E ele me levou de avião de Boston para Gênova, na Itália. Fomos e conhecemos o barco. E ele lhes entregou o meu passaporte e eles me receberam na escola. As aulas já haviam começado, mas eu também descobri que eu tinha sido enganado, porque esta não era apenas uma escola legal e agradável. Era uma espécie de escola exclusiva para os filhos de políticos e milionários de todo o mundo que tinham tido problemas com drogas ou entrado em cultos para separá-los de seu ambiente e endireitá-los. E lá havia um programa intenso de ensino sobre o ateísmo. Eles nos mostravam filmes sobre Darwin dizendo não a Deus e nos fazendo ler livros de Ayn Rand dizendo que tudo depende de você mesmo. Eu disse, isso é diferente. Agora, eu estava aqui. Eu não estava mais lá e meio que me revoltei um pouco. Era uma vida boa no barco, mas era muito regrada. E no início, eu meio que me revoltei. Eu não participava das aulas porque eu era independente. Agora eu sinto-me como se fosse uma criança novamente. Eu tinha sido adulto e agora eu estou de volta à escola. Eles estão me dizendo o que fazer, as minhas notas acabaram despencando e eu não estava participando. E o capitão falou comigo e disse, Doug, o que nós precisamos fazer para que você participe? No início eles diziam, se você não participa, você tem que se sentar no chão. Então eu me sentava no chão, fazia palhaçadas e ainda estava perturbando as coisas. A escola era no barco e você navegava, você tinha aulas enquanto navegava ou trabalhava no navio.
Eles diziam, ei, você fica sem comida. Meus colegas de quarto contrabandeavam comida para mim. Eles diziam, isso é moral de destruição. Eles diziam, Doug, você está destruindo o moral de todo o programa. O que temos que fazer para que você participe? Eu disse, deixe-me ir para casa nas férias de Natal e eu me dedicarei ao programa. Nós estávamos na Tunísia, na África, e ele foi direto ao telefone, onde ele fez uma ligação internacional e disse, Sr. Batchelor, ele acordou meu pai e disse, temos boas notícias, Doug está mostrando um progresso notável. Achamos que ele estará pronto para voltar para casa, pois você não podia voltar para casa no Natal, a menos que tivesse sido um bom aluno. Eles queriam se livrar de mim. Ele disse, Doug está pronto para voltar. Meu pai ficou tão feliz. Então eu me comportei nas semanas seguintes, mas eu aprendi uma lição interessante. Estávamos navegando do norte da África de volta ao Mediterrâneo pela Espanha. Sei que no mapa o Mediterrâneo parece pequeno, mas você sai no meio dele, parece grande. No inverno acontecem algumas tempestades tremendas. Você pode ler sobre isso nos últimos capítulos de Atos. Paulo entrou em uma dessas tempestades onde não tinham visto nem sol nem lua durante 14 dias. Toda a esperança de serem salvos se foi. Esta foi uma tempestade séria que nos pegou na época. O barco em que estávamos era um navio de ferro. Eu estava em um, o outro seguia. E velejávamos em um mastro grande. E as ondas estavam vindo sobre a frente do barco. Era inverno. A água estava muito fria. Todo mundo estava enjoado. O vento uivava tão forte que quando você estava no convés, você podia gritar a 1 metro de distância que ninguém te ouvia. A vela principal rasgou. Todo mundo estava enjoado, inclusive o capitão. O capitão avisou todos, se você cair no mar, tenha muito cuidado. Se você cair no mar, não podemos nos virar para pegar você com este tempo. Marcaremos o local e diremos a seus pais. O que você acha que os ateus fazem quando pensam que vão morrer? Foi a coisa mais incrível, a transformação que veio sobre toda aquela escola. Como de repente todos se tornaram tão religiosos. E as pessoas rezavam e faziam... As pessoas também sabem confessar quando pensam que vão morrer. Elas estão prontas para confessar, fazendo promessas a Deus. E é claro, nós sobrevivemos. Mas ali eu aprendi que o medo é um mau motivo para buscar a Deus. Pode até ser um ponto de partida, mas você não deve servi-lo só por medo do lago de fogo. Você deve servir a Deus porque você o ama. Eu fiz promessas e clamei, mas ninguém estava cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Estavam todos conversando com o Senhor. Então, chegamos ao aeroporto da Espanha e eles me levaram ao aeroporto e outros estudantes que podiam ir para casa entraram no avião comigo de volta para os Estados Unidos e eu disse, eu comprei um maço de cigarros e cerveja. Doug, você vai... Antes era permitido fumar e beber no avião. Eles disseram, você vai se meter em apuros. Eu disse, nunca mais vocês vão me ver. Cheguei em casa, papai levou a família para esquiar na neve, Canadá. Eu aproveitei as férias e quando chegou a hora de voltar para a escola, meu irmão se perguntou por que eu estava vendendo tudo que eu tinha para ele. E ele estava sempre ansioso para fazer negócio. Eu juntei o máximo de dinheiro que eu pude e saí pedindo carona. Ah, eu esqueci das fotos da tempestade. Na verdade, essa aqui está no website da Escola Flint no exterior. Eu digo dos 2 barcos. Um dos nossos desenhistas gráficos colocou-os na tempestade. Ficou legal, eu pulei essa foto, muito boa. Então eu cheguei na estrada e comecei a pedir carona. Eu já tinha feito muito isso. Eu estava saindo de Miami, na Flórida, e eu queria ir para a Califórnia. Eu havia encontrado algumas cavernas na montanha quando eu tinha 16 anos em Santa Mônica, pedindo carona por aí. E elas ficavam acima de Palm Springs. Eu pensei, eu vou morar lá nas montanhas. Mas era a época do inverno e eu acabei de sair bem nas férias de Natal. É como no Ano Novo. Eu saí pedindo carona por todo o país, mas eu não fui muito esperto. Eu estava só com uma jaqueta fina da Flórida, tipo quebra-vento. Eu fiquei preso em Oklahoma. Estava um clima gelado, abaixo de 0. Eu estava morrendo de frio. Estava na Interestadual 40 sozinho. Perdi todo o meu dinheiro bebendo e apostando. Eu era meio religioso agora, mas eu estava fazendo apostas idiotas. E eu sabia que existia um Deus. Mas eu fiquei ali por horas e às vezes batia um desespero. Eu implorava quando os carros passavam. Eu lembro de ter ficado de joelho enquanto os carros passavam. E eu me sentia tão desanimado porque eu via grandes carros velhos com um aquecedor na minha direção. Lá vem um Cadillac. Eles não estavam nem aí se eu morresse na estrada. Eu fiz um voto tolo na época. Eu disse, Senhor, se alguma vez eu conseguir um carro, eu vou dar carona para qualquer um que pedir. Tomara que o Senhor tenha esquecido o que eu falei. Mas, de qualquer forma, eu orei. E eu orei uma oração muito específica. Eu disse, Senhor, eu preciso de ajuda. Sei que eu sou uma pessoa terrível e eu realmente era muito podre.
Eu tive um amigo que ganhou uma bicicleta novinha em folha pelo seu aniversário. Eu invadi a casa dele, sua garagem, roubei a bicicleta muito boa. Eu roubei sua bike de 10 marchas, vendi para outro amigo que depois se esforçou muito para mudar o número de série porque ele sabia que era uma bicicleta boa, ele pintou. Então eu roubei dele. Eu vendi para outra pessoa. Não me importava com ninguém. Por quê? Eu não sabia que havia alguém que se importava comigo. Eu vinha dessa mentalidade. É a lei do mais forte. E então, quando eu estava na estrada, eu disse, Senhor, eu sou uma pessoa terrível, eu não estava exagerando. E eu disse, por favor, me perdoe. Por favor, me ajude. E eu pedi a Deus 4 coisas. Eu disse, por favor, me ajude a conseguir uma carona para onde estou indo, 2.400 quilômetros de distância na Califórnia. Eu disse, me ajude a conseguir alguma comida, eu estou com fome. Eu disse, me ajude a conseguir algum dinheiro, eu estou quebrado. E então a 4ª coisa que eu orei, Senhor, me dê carona com alguém normal. Porque há um ditado entre os caroneiros, as únicas pessoas que te dão carona são cristãos ou os loucos. E eu peguei carona com um cara estranho, o cara estava bebendo. Ele disse, veja isso, ele estava na rodovia 01, na Califórnia. Veja isso, eu posso dirigir com as minhas luzes apagadas à noite. Eu quase morri de susto. Eu também peguei carona com um amigo e também com uns estudantes universitários que estavam fumando tanta maconha no carro que não conseguiam ver o para-brisa. Eles atravessaram a interestadual e ficaram na contramão. Então você pensa, é perigoso dar carona, é perigoso pegar carona. Por isso eu disse, Senhor, me dá uma carona com alguém normal. Logo depois que eu orei, eu já estava lá há 8 horas, o próximo veículo parou. Era uma van branca. O cara me pegou, me levou até a Califórnia, até a porta onde eu estava indo. Ele me alimentou até lá. Eu não pedi nada para ele. Sempre que parávamos, ele me deu $40 quando me deixou lá. Eu não pedi por isso. Também não pedi que ele pregasse para mim todo o caminho de Oklahoma até a Califórnia. Ele era um novo cristão. Ele era um cristão nascido de novo. Ele estava contando a todos pelo caminho sobre Jesus. Ele era totalmente ousado. Era o dia do movimento Jesus. Eles são conhecidos como loucos por Jesus. E todos eles eram totalmente loucos por Cristo. Eu tive que ouvir aquilo enquanto ele dirigia. Ele conversava comigo sobre a Bíblia. Eu pensei, eu tenho que ouvir isso ou pular fora do carro. Eu não queria sair do carro. Estava frio. Mas ele foi legal. Eu só achei ele excêntrico. Mas é uma boa maneira de testemunhar. Eu pego caroneiros. E eu espero até chegar a 100 km por hora. Aí eu apresento o Evangelho. Então eu me viro e olho para eles e acelero. Você gostaria de aceitar Jesus? Aceito, eu dou carona. Testemunho, mas não mato de susto. Mas eu disse para ele, a Bíblia é um conto de fadas. E então ele me deixou e agora eu ia encontrar a Deus através da natureza. Então eu subi as montanhas para as cavernas que eu havia encontrado quando eu tinha 15 anos. As montanhas de Palm Springs, na Califórnia, chamada Tahquitz Canyon. E eu morei numa... A montanha tem 3.352 metros de altura. Talvez você não saiba, mas há uma montanha bem alta lá. E na metade do caminho, montanhas desérticas muito acidentadas. Na verdade, a National Geographic tem programas sobre pessoas que se perderam lá em cima ou foram resgatadas. É uma área muito traiçoeira. E eu encontrei uma caverna lá em cima. E era um lugar lindo. É uma vista de cima de Palm Springs. Isto é, antes de você virar para o lado oposto, para onde ficam os canyons. E há aqueles penhascos, você não pode contornar, você não pode descer a montanha a pé. Ali é o Monte San Jacinto, lá embaixo. E na base daquela montanha havia um riacho. E havia várias cavernas lá em cima, mas há uma grande caverna bem perto de uma cachoeira. E eu vivi lá por cerca de 1 ano e meio. Eu era um eremita, e eu estava tentando encontrar Deus através da natureza, e eu não usava roupas. E eu pensava que isso era bíblico. Na verdade, Adão e Eva... E eu não era o único na época que estava fazendo isso. Era na época dos Filhos das Flores. E eu ia até Palm Springs 1 ou 2 vezes por semana, e eu ia buscar minhas compras, eu pedia esmolas, tocava violão, flauta, pedia dinheiro, e às vezes... eu fiz o que eles chamam de mergulho no lixo. Fui para o lixão e eu preciso parar aqui e mencionar que o meu avô e minha avó moravam em Hot Springs, no deserto. Uma vez eu fui preso por atentado ao poder. Eu fui preso e eu estava na cadeia em Palm Springs. Meu avô descobriu que eu estava tirando comida da lixeira. E
Quando meu pai descobriu, ele trabalhou toda a sua vida durante a depressão para que seus filhos nunca tivessem que lutar como sua mãe e seus irmãos fizeram. E ele descobriu que eu estava tirando comida da lata de lixo e isso lhe partiu o coração. Eu nunca percebi o quanto o magoei até então. E eu penso, o quanto magoa o nosso Pai Celeste quando seus filhos vão para o lixo do mundo em busca de felicidade, em vez de aceitar o seu filho. Então, o milagre foi quando eu me mudei para esta caverna. Essa é uma foto do meu gato Stranger. Eu o chamava de Stranger porque ele apareceu do nada um dia lá na caverna. E ele viveu comigo durante 1 ano e meio. Eu gostava porque ele mantinha a população de ratos sob controle na caverna. Ele roubou meu bife enquanto eu cozinhava uma vez. Isso me deixou furioso. Mas, ele capturava os ratos à noite, no inverno. E ele empurrava meu rosto depois de terminar de caçar, enquanto eu dormia no meu saco de dormir. E eu abria meu saco de dormir, ele rastejava até o fundo e se deitava aos meus pés. E ronronava, não sei como ele aguentava o cheiro lá embaixo, mas era o que ele fazia. Então eu tinha o meu gato, Stranger. Anos depois eu subi lá com meu filho Micah até a caverna, e esta é a foto da cachoeira da piscina que ficava do lado de fora. Era um lugar lindo, como um pequeno oásis nestas montanhas desérticas muito quentes, era muito difícil chegar lá. E o milagre é que, enquanto eu vivia lá em cima, alguém, em algum momento, havia deixado uma Bíblia na caverna. Agora, quando eu encontrei a caverna, ela não estava totalmente limpa. Já haviam acampado lá antes. Havia fogueiras de pedras e manchas de fumaça no teto, e deixaram algumas panelas velhas e vasilhas, e alguns outros destroços que os acampados haviam deixado. E havia uma Bíblia, que alguém tinha deixado lá. Eu não pensei nada a respeito, havia um pouco de lixo na caverna e eu tinha uma Bíblia junto com o lixo. Mas depois de morar lá por um tempo, eu estava encontrando cristãos na cidade. E aqueles loucos por Jesus, que diziam, você nasceu de novo, você está santificado. Eles me faziam perguntas como, você foi lavado no sangue? E eu, do que você está falando? E eu me sentia um ignorante. Então eu pensei, eu vou ler a Bíblia para poder discutir com eles. Porque naquela época eu curtia a reencarnação, agora eu curtia as religiões indígenas americanas, eu queria estar em alguma. Durante anos, meu pai disse que nós fazíamos parte do Cherokee. E eu dizia a todos, quando eu crescer, eu quero ser um com minhas raízes indígenas. E então meus filhos me compraram um teste de DNA e eu descobri que eu não tenho nada de índio americano. Na verdade, eu sou parcialmente índio da Índia. Mas eu estava tentando estar em sintonia com as religiões indígenas, eu estava tomando peiote e alucinógenos. Mas eu pensava, eu tenho que ler a Bíblia para discutir com os cristãos. E eu comecei a ler por Gênesis, eu achei fascinante. Mas fiquei atolado em Êxodo. E um dos meus amigos cristãos disse, Doug, pule para o Novo Testamento. Começa no Novo Testamento, Mateus, Marcos. Eu disse, ok. Então eu fui para o Novo Testamento e todas as manhãs eu comia pão de banana. Eu costumava fazer pão de banana, bananas novas, todos os dias. E eu lia a Bíblia. E enquanto eu lia a Bíblia, eu lia e, uau! Eu ouvia aquelas citações a vida toda, eu não sabia que vinham da Bíblia. Andar a segunda milha, ranger dos dentes, chegar ao seu limite, caligrafia na parede, virar a outra face. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Eu pensei, há muita sabedoria aqui. Eu citei isso a minha vida toda. Depois eu li sobre Jesus e eu fiquei realmente abalado, porque eu pensei que ele era apenas um dos Maharajas. Um dos iluminados espiritualmente, eu não tinha ideia. Eu pensei, ele é um mentiroso, porque ele diz, eu sou o único caminho. Ele não disse, eu sou um entre muitos. Ele disse, eu sou o caminho. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ele disse que ele era Deus, Filho de Deus. E eu acabei lutando a mesma luta. Se você ler C.S. Lewis, ele disse, eu tinha que decidir se Jesus era um mentiroso, um lunático ou o Senhor. Essas são as únicas opções. Eu disse, bem, eu não acho que ele era um mentiroso, porque tudo que eu lia ressoava com a verdade. Eu fiquei maravilhado com quão profundos eram os ensinamentos de Jesus. Muito melhores do que os livros orientais. Eles não eram nada comparados a Jesus. As pessoas que o ouviam diziam, nunca um homem falou como este homem. Eu sabia que ele não era louco, porque o que ele dizia era tão brilhante. Ele morreu em defesa da verdade. Ele poderia ter mentido para salvar sua vida, mas a verdade era tão importante, ele estava disposto a morrer pelo que acreditava. Eu sabia que ele não era louco, o que significava que ele não era um lunático, ele não era um mentiroso. A única opção, ele era o Senhor. E isso realmente abalou meu mundo. E eu pensei, o que eu tenho a perder? Eu tinha preconceitos contra os cristãos porque a minha mãe cresceu com um passado judeu
E ela disse, os cristãos são os que foram perseguidos, os nazistas afirmaram ser cristãos e aqueles mataram todos os judeus. E eu tinha uma verdadeira barreira contra o cristianismo. Mas eu pensei, eu já tentei de tudo. Talvez me ensinaram errado. Talvez essas pessoas se matando em nome de Cristo não sejam realmente cristãs. Então eu me ajoelhei na montanha e orei uma oração bem principiante. E é interessante mencionar que a Bíblia que eu comecei a ler havia uma oração escrita na frente da Bíblia. E eu não prestei muita atenção nela, mas ela dizia o nome de alguém. Eu não me lembro. Ela dizia, nascido de novo em tal e tal data. Espero que quem encontrar este livro encontre a paz e a alegria que encontrei. Algo assim foi escrito na frente da Bíblia. Eu pensei, isso é engraçado. Lamento que aquela Bíblia anos depois tenha caído no riacho e tenha inchado. Eu a perdi. Eu gostaria de saber o nome daquela pessoa, porque Deus respondeu às suas preces. Eu me ajoelhei na caverna e disse, Senhor, eu sou um grande Zé Ninguém. Estou correndo nu nas montanhas, comendo em lata de lixo, usando drogas, roubando, mentindo, bebendo, vivendo imoralmente. E eu disse, eu não estou feliz. Se Jesus é real, Ele perdoará os meus pecados, me dará algum propósito para viver, entrará em meu coração. E eu senti que tudo mudou naquele dia. Eu gostaria de ter anotado a data, mas eu não tinha um calendário na caverna, então eu não sei que dia era, mas eu tinha os meus 17 anos e eu senti paz. E nem tudo mudou ao mesmo tempo. Na verdade, os primeiros estudos bíblicos que eu fiz, eu não tinha roupa. Os montanistas apareciam, mas eu estava tão entusiasmado com Jesus. Pouco a pouco, o Senhor começou a mudar meu coração e me transformar. Lembro-me de estar em cima na caverna e dizer, Senhor, eu sei que Tu não queres que eu viva assim para sempre. Eu senti esse desejo de dizer a todos. Veja, eu estava na caverna porque eu odiava pessoas. Não me dava bem com pessoas. Pessoas causam problemas. Eu só queria estar sozinho. E agora, eu tenho esse desejo ardente de contar a todos. Meu coração inteiro mudou e eu disse, Senhor, não sei como vou contar a todos, mas se o Senhor quiser que eu conte a outras pessoas sobre Ti, terá que fazer algo para me mostrar. Porque eu sei que eu não posso fazer muito aqui em cima, na caverna. Eu fui à cidade alguns dias depois daquela oração. Eu liguei para minha mãe em Beverly Hills. Eu costumava falar com ela. Ela dizia, me liga para dizer que está vivo. Ela disse, Doug, que bom você ligar. Você vai estar na caverna nos próximos dias? Eu disse, sim. Ela disse, eu quero subir com uma equipe de filmagem. Eu disse, o quê? Ela disse, sim, eu estava contando para alguém da NBC, eu disse, é o meu filho, o pai dele é o milionário e ele está vivendo em uma caverna. Ele disse, essa é uma história interessante, você acha que ele nos deixa entrevistá-lo? Ela disse, vai ser difícil chegar lá, ele mora em escarpas muito altas, a gente aluga um helicóptero. Na verdade, isso me aconteceu 2 vezes. Anos depois, a National Geographic nos pagou para eu voltar na caverna. Então, eles me pagaram 2 vezes para voltarmos à caverna. De repente, a NBC voa com aquela equipe de filmagem. Esta é, na verdade, uma foto que eles tiraram de mim. Se não, essa é a capa do livro. Foi a NBC que tirou essa foto naquele dia. Este é Bill Applegate. Ele levou minha mãe de helicóptero até a caverna. Eles fizeram a entrevista. Foi para a TV 3 vezes naquele dia. Eu conheci um amigo na cadeia e ele disse, eu estava assistindo TV, passou na TV 3 vezes naquele dia. E eu pude compartilhar meu testemunho. E eu pensei, eu só orei, Senhor, se quiseres que eu conte a alguém, tens que me mostrar. Ele envia uma equipe de filmagem para a caverna. Deus é bom, amigos. Eu já estive lá outras vezes. Na verdade, eu deixei uma Bíblia lá, só por precaução. É interessante, este ano eu pude subir com o nosso filho mais novo, Stephen. Ele está sentado aqui, ele já esteve lá em cima. Ele era bem jovem na época. A Karen também já esteve lá em cima. A turma inteira subiu dessa vez. E veja como o Stephen era pequeno naquela época. E, voltando a 2020, algumas coisas boas resultaram do Covid. Eu consegui subir até a caverna pela primeira vez com Nathan. E vou dizer a vocês, amigos, eu estou ficando velho. Mal cheguei lá. Talvez tenha sido a minha última vez lá sem helicóptero. Eu penso como Deus abençoou minha mãe. Esta é a foto do casamento de meu irmão. E essa é uma das poucas fotos que eu tenho da minha mãe e do meu pai juntos. E você pode ver que eu sou a ovelha negra ali, de barba. Sim, eu tinha cabelo até certo ponto à direita. Todos eles já faleceram. E eu quero voltar à história que nós começamos na Bíblia. Aqui Jesus encontrou aquele demoníaco, autodestrutivo, correndo nu, vivendo em uma caverna, em um túmulo, cercado de mortos e porcos. Ele veio até Jesus como ele estava. Amigos, ninguém é um pecador tão grande que não possa vir a Cristo. Você não é um pecador maior do que aquele homem ou do que eu. Ele veio a Cristo
Jesus o libertou, ele o vestiu, e então ele disse, vá contar aos outros as grandes coisas que Deus fez por você. Por isso eu me identifico com aquele homem. Deus abre a porta para que cada um de nós venha do jeito que está, e Ele nos aceita. Alguns anos atrás, eu recebi o telefonema da minha cunhada, e ela disse, seu irmão não está indo muito bem. Falcon lutou toda a sua vida. Ele abriu um acampamento para crianças com fibrose cística em Florida Keys, e eu costumava ir lá como pastor do acampamento. E eu fui vê-lo uma vez e, não muito antes de ele morrer, ele tentava caminhar ao redor do campo de golfe, ele parava, tossia, recuperava o fôlego, e nós andávamos e conversávamos. Ele disse, Doug, a vida não é justa. Eu dizia, o que você quer dizer? Ele disse, eu sou inteligente, na verdade eu sou brilhante, mas eu estou doente. E você é saudável, mas é estúpido. Veja, meu irmão tinha todos os brinquedos, casa em Miami Beach, carros, barco e tudo mais, mas ele estava morrendo. Ele disse, eu daria tudo que eu tenho, Doug, se eu pudesse ter seus pulmões e viver um pouco mais. E eu pensei, ele está disposto a dar qualquer coisa terrena se ele pudesse ter um pouco mais desta vida. E ainda assim, Deus deu a seu filho para que você pudesse ter a vida eterna. Fiquei grato por poder estar à beira da cama do Falcon quando ele faleceu, e eu disse, Falcon, será que eu posso orar com você? E mesmo ele sempre me provocando sobre minha religião, no final ele disse, por favor, ora por mim. E eu orei e pedi a Jesus que entrasse em seu coração e perdoasse seus pecados. Eu espero vê-lo no reino. E essa é a minha maior alegria, é poder dizer às outras pessoas que esta vida, fama, fortuna, dinheiro não trazem felicidade. A felicidade vem de ter seus pecados perdoados e de saber que você estará com Cristo através da eternidade e viverá em um mundo feito novo. Você pode sair deste mundo. Você não está doente e cansado de estar doente e cansado? Este mundo sempre foi uma pandemia, amigos. Isto não é novidade. A doença do pecado sempre esteve aqui. Jesus é a única solução para essa doença. E antes de fechar este segmento com uma oração, eu gostaria apenas de perguntar se há alguém aqui hoje, talvez Deus esteja falando ao seu coração, e você não tenha tomado a decisão de entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Os amigos que assistem ao programa Apocalipse Agora, você pode tomar essa decisão agora mesmo e entregar o seu coração a Jesus. Você gostaria de dizer sim a Ele? Podemos curvar a cabeça por um momento? Se o Espírito Santo falou com você, e talvez você se distraiu com as coisas deste mundo, e você queira dizer, Senhor, eu quero dar a Jesus o primeiro lugar em meu coração, eu quero viver para Ele. Você está disposto a levantar a mão na presença dEle e dizer, Senhor, este sou eu. Pai do céu, Tu vês estas mãos. Peço que fales a cada coração e os ajude a saber que Tu farás por eles o que fizeste por este endemoniado e por mim e por tantos outros. Que Tu os aceita exatamente como estão. Perdoe seus pecados e depois os transforme, Senhor. Abençoa-os com essa experiência e essa paz agora mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém.